A gata que ataca é a Charlotte. Ela fica estressada, mas é pra sair só. O Newton, quando ele não quer carinho, a Marcele pega ele, agarra, faz carinho, ele só fica assim, tremendo o olho. Mas ele não é unha nem nada, não reclama, ele só fica lá. Mas ele é persa, persa é uma almofada, assim, que se finge de gato. Viva. Será que a inteligência artificial vai tirar o nosso emprego, Cláudio? Sim, vai tirar e você tá lascado. Tá todo mundo fudido. Você está... Olá, eu sou Lígia Facione. Eu sou Cláudio Vilar. E a gente está aqui no Berlim Tech Talks para falar hoje sobre a inteligência artificial vai tirar o meu emprego? Vai, Cláudio? Eu acho que vai. Pois é, então, Cláudio, estamos aqui hoje. Nosso assunto de hoje é bombástico. Será que a inteligência artificial vai tirar o nosso emprego, Cláudio? Vai. Vai? Pois é, tem um autor que é israelense, um autor bem conhecido agora porque ele escreveu 2 livros, na verdade 3 agora que ele lançou. O terceiro, que se chama, o segundo livro dele se chama Homo Deus, e ele fala que, e é um livro que faz previsões sobre o futuro, e ele fala sobre a classe dos inúteis. Isso é uma coisa bem preocupante. Eu vou até pegar o livro pra gente dar uma olhada. Que já tinha visto antes, que ele tem a lombada preta. Aí não vou ter que procurar tanto. Então, esse aqui é o Homo Deus. E ele fala da classe dos inúteis, porque a inteligência artificial ela vai fazer um papel onde tem algumas profissões que são mais repetitivas e que não utilizam competências que são exclusivas dos seres humanos, que vão poder ser facilmente substituíveis por uma máquina. Como na terceira revolução industrial, né? Que um caixa de banco não existe mais, que um cobrador de ônibus existe em poucos lugares ainda, um ascensorista, porque são habilidades que não precisa ser um ser humano para fazer, né? Uma máquina... Acho que no programa passado a gente deu até o exemplo do GPS, né? Que o GPS foi uma revolução tecnológica também. E antigamente tinha as pessoas com um mapinha debaixo do carro. Então ninguém precisa mais disso. E não é nenhuma uma profissão em si, mas é um trabalho exercido. É uma aplicação da tecnologia, né? Então... tem algumas correntes que dizem que vai tirar empregos. Claro, alguns empregos vão desaparecer. Mas outros empregos vão ficar com muito mais ajuda, né? Por exemplo, a parte de medicina, na parte de diagnóstico. Quando o médico faz um diagnóstico, na verdade ele está pegando os dados daquele paciente, comparando mentalmente com o arquivo que ele tem dentro da cabeça dele, para comparar com os casos que ele viu anteriormente, o que ele estudou nos livros e nos artigos, e tentar fechar um diagnóstico. Se ele tiver a ajuda de uma máquina que tem acesso ao cérebro, ao conteúdo, ao acervo de todos os médicos daquela especialidade, ele vai conseguir fazer um trabalho melhor, né? Eu acho que existem duas coisas. Existe o processo manual, que pode ser automatizado de uma forma, né, sei lá, por um robô qualquer. E hoje o acesso à informação, para que possa condensar tudo isso que você tem ao redor do mundo, mesmo que seja na mesma área, como medicina e tudo mais, e que todo mundo possa ter acesso de uma forma, de uma forma mais natural para o conhecimento que ela tem, né? Então, software fazendo reconhecimento de imagens para fazer detecção, por exemplo, de células cancerígenas e tudo mais. De olho, né? De retina. De retina, sem a necessidade de você deixar um documento, como é que chama? Uma fotografia dessas do seu olho num laboratório por uma semana até você ter o seu diagnóstico por um médico que só sabe, né? Basicamente o resultado daquele laboratório. Então, o processo de avaliação médica, aquisição de dados e análise, né? Se torna um funil bem mais apertadinho e preciso, sem ter necessidade de outras áreas ficarem dependendo disso. E tem vários problemas na área médica, né, para acesso de informação, acesso de privacidade. De datasets também, que hoje não tem muita imagem médica para todos os tipos de problema que há por aí. Está se construindo a base de dados ainda, né? E a gente está nesse processo, eu acho, que é construção de grandes massas de dados
para resolver problemas que agora podem ser computacionalmente acessíveis também. Mas não vai tirar o emprego dos médicos. Na verdade, mais gente vai ter acesso a esse tipo de diagnóstico, mas os médicos vão continuar sendo cada vez mais necessários, até para ajudar na análise, para ajudar a construir a inteligência, a análise da base de dados. Eu acredito que algumas dessas tarefas vão desaparecer. Por exemplo, contagem de célula cancerígena. Acho que não vai ter mais ninguém num laboratório fazendo contando. Isso. Mas aí essas pessoas elas podem se ocupar com trabalhos menos... mais especiais, né? Que exijam mais criatividade, que exijam mais... Eu penso que o que uma máquina faz, não adianta você competir, você já perdeu. Porque é uma coisa que é... Big Data é uma coisa que o ser humano não tem tanta capacidade assim, de analisar em tão pouco tempo. E de guardar. Né? De guardar e de tomar decisões em tão curto espaço de tempo com uma base de dados tão grande. Mas, por exemplo, tem outras coisas que exigem empatia, que uma máquina jamais vai ter empatia. Jamais ela vai sentir o que um outro ser humano sente. Então, toda questão que precisar de um contato humano, que você tiver que sentir o que o outro sente, que você tiver que se conectar com outro ser humano, nunca vai poder ser substituído. Com certeza. Né? Acho que a área de humanas é a única área que dá certo para isso. E acontece em alguns países também, tipo a Alemanha, que tem um crescimento muito maior tecnológico, né? A gente vive aqui e vê isso no dia a dia. As áreas de humanas são as áreas que têm mais necessidade e que, na verdade, tem pessoas mais interessadas. Nos últimos tempos, a quantidade de pessoas que estão se formando em engenharia vem caindo. E pessoas interessadas em filosofia, psicologia... Atualmente nem tem tanto mercado de trabalho para elas ainda, elas estão com um pouco de dificuldade. Tem mais emprego para a área de tecnologia. Porque mas tem essa necessidade da automação ainda. Mas eu acho que se a gente pensar num longo prazo, essas profissões são as que vão prevalecer. São as profissões que têm mais necessidade humana. De empatia, né? E eu acho que as de criatividade também. Todo o setor de entretenimento depende de empatia, depende de criatividade, depende de talentos que a máquina ela até consegue desenvolver alguns trabalhos artísticos, criativos, mas medíocres, né? Porque ela está baseada numa base de dados previsível. Acho que uns 3 anos atrás, na verdade... Eu fui a um evento onde tinha um artista que ele disse que ele conseguia pintar 3 quadros, um quadro a cada 3 meses. E agora ele tem um algoritmo que aprende o estilo dele. E do estilo ele consegue gerar ideias, né, de prints, que ele diz, olha, isso aqui tem o meu estilo, tem as cores que eu uso. Mas o artista continua sendo ele, né? E ele usa aquilo como se fosse só uma base de ideias, e daí ele pinta um quadro final, que agora ele consegue pintar 3 em um mês. Olha. Mas na verdade, ele trouxe para o século XXI o que as guildas faziam na época do Renascimento. Que o artista tinha ideia e ele tinha vários pintores que pintavam, tinha equipes que pintavam os quadros, não era o Michelangelo que lá e pintava tudo, né? Mas você ainda tem o estilo da pessoa, você ainda tem a parte criativa. Sim, ele ainda ele é o diretor de arte. E isso é muito bonito de ver, principalmente a inteligência artificial... Ajudando, né? Tentando sintetizar, vamos dizer assim, uma coisa que ela é tão abstrata na cabeça. E, na verdade, é só um atalho para que a pessoa que tem uma criatividade consiga representar aquilo. Sim. Ela sempre vai ser, mas eu penso que a inteligência artificial na área de entretenimento e criatividade, ela sempre vai ser uma assistente. Sim. Mas vai ter que ter um ser humano para ser o diretor de arte, a pessoa que vai criar. Exato. E que vai usar aquilo como ferramenta, né? Como antigamente, agora você faz tudo no computador como se fosse muito fácil. Você faz tudo no computador, mas você precisa fazer, né? Ele só te ajuda. Mas com certeza, profissões vão desaparecer. Sim. Vão desaparecer. E tem profissões que a gente já desapareceram na nossa época. Sim, elas nasceram e morreram durante a nossa geração. Né? Exatamente. O emprego da telefonista, o emprego do trocador, né? O cobrador de ônibus em algumas regiões. Meu pai foi mecânico de voo. Imagina um mecânico que vai junto com o piloto na cabine, tinha uma cadeirinha, no Museu de Tecnologia de Berlim tem um avião que tem a cadeirinha do mecânico de voo,
que vai na cabine para fazer manutenção do avião durante o voo. Sabe o que é isso, gente? Coisa louca. Meu pai fazia isso. Meu pai fazia isso. Eu não ficaria muito confortável. Não, é louco. Nossa, isso. O mecânico passou agora. Passou, pois é, agora ele tá dando uma cochilada aí, gente. Não, mas... Mas tem profissões que a tecnologia criou que duraram muito pouco tempo, né? Ficaram muito pouco tempo. Eu me lembro que tinha digitador de banco que pegava os cheques tinha e uns ficava cursos, digitando. eu lembro em Palavras Cruzadas tinha uns cursos de datilografia, porque... Tinha datilografia e tinha digitação depois, para você digitar os números rapidamente. Trabalhava nas compensações bancárias e tinha muita gente que trabalhava com isso. Onde hoje as pessoas trabalham no telemarketing, antigamente elas trabalhavam no processamento bancário. É louco isso, porque foi uma profissão muito curta, né? Durou muito pouco tempo. Desapareceu, é verdade. E uma das coisas que o Harari diz nesse livro, ele diz que a gente está com tecnologias suficientes para que a gente estenda a nossa vida por muito mais tempo. Por 300, que a gente dure 200, 300 anos. Uhum. Então você vai ter que trocar de profissão muitas vezes durante a vida, porque ninguém consegue ficar 300 anos fazendo a mesma coisa, né? Imagina que coisa louca é isso, porque o mundo em 300 anos... Imagina, quanto que o mundo já mudou nos últimos 20? É verdade. Multiplica isso por 5, em 100 anos. Eu fico imaginando, eu tive contato com pessoas com 100 anos de idade e você faz, nossa, quanto que as pessoas já viram. Que mundo que ele vivia, né? Ele vivia em outro mundo, não era nesse. Eu acabei de ver que a frase que tem na capa do livro é que a morte é só um problema técnico. Exatamente. Ele diz que a gente não vai morrer mais de doenças ou de prazo de validade vencida. A gente pode morrer de acidente, pode morrer atropelado, alguém pode morrer assassinado. Não é que a gente não vai morrer, mas a gente não vai morrer por prazo de validade. Eu acredito que isso vai acontecer. Não vai ser acessível para todo mundo, né? Essa é uma outra questão que tem que ser... E a gente pode ter um tópico só para isso, né? Verdade. Porque tem várias pesquisas com medicamentos e tudo mais que já podem curar muita coisa e a indústria realmente não quer. Mas também tem a questão de que, sei lá, o que eu tenho acesso hoje no meu dentista, e eu sou uma pessoa classe média, o homem mais poderoso do mundo em 1910 não tinha. Exato. Então, mesmo que nem todo mundo tenha acesso ao que há de mais avançado em termos tecnológicos ou de tratamentos, mesmo assim ainda vai devagarinho, mas vai melhorando aos poucos e vai mais gente tendo acesso. Então, a questão das competências que a pessoa precisa desenvolver para conseguir se adaptar ao mercado e ir surfando na onda e conseguindo se manter empregável, até a questão é se a gente não sabe se empregável é a palavra, né? Porque emprego também é uma coisa que... Eu ia comentar isso agora, porque é muito complicado você saber o que você quer fazer depois se você nem sabe o que é o depois. Se a gente não... Acho que tem algumas coisas que aparecem ao longo do tempo. Eu acho que um mantra que eu tive quando minha infância era: você tem que aprender inglês e você tem que saber mexer em computador. Mas ela não me disse nada em relação a isso é uma profissão e é isso que eu vou fazer. Acho que as coisas são um processo é um processo de aprendizado na sua vida. Acho que o que a pessoa tem que fazer hoje é usar esse acesso à informação, assistir vídeo, usar YouTube e conversar com pessoas de outras áreas para saber o que está acontecendo ao seu redor e daí você descobrir o que pode ser seu próximo passo. Usar o seu talento como ser humano, Exato, né? E pessoas dentro de empresas vendo que seu departamento, seu ofício, vamos dizer assim, está sendo automatizado, departamentos inteiros de marketing, não sei o que, estão sendo automatizados. Nesse momento é quando você tem que despertar vamos dizer assim, o seu humano dentro de você. O seu humano e dizer quais são as próximas coisas que eu tenho que fazer. O que eu tenho que aprender, que habilidades eu tenho que desenvolver. E como é que eu posso suportar, porque o ambiente ainda está lá. Né? Eu penso que o Harari fala da classe dos inúteis, são as pessoas que não estão ligadas nisso. São as pessoas que estão deixando outros decidirem a carreira deles. Eu tô aqui,
e eu faço o que me mandam. Mas que é a maioria das pessoas. Mas vai ser sempre. Né? Mas isso é um problema que não é só pela tecnologia, mas é um processo. Assim. Acho que é um processo cultural e um processo de necessidade também. Né? A necessidade traz inovação às vezes. Que seja a inovação de você. Putz, se eu perdi meu emprego. Eu vou fazer coxinha para vender. Eu vou fazer coxinha, eu vou abrir o meu próprio negócio. Tem pessoas que são muito adaptáveis e conseguem fazer grandes negócios a partir de crises e situações desse tipo, né? E o acomodado geral, eu acho que naturalmente as próprias empresas acordam e consideram que aquela pessoa, não pelo ofício, mas por ser uma pessoa acomodada, não deveria ser parte do problema. Ela tem que ser parte da solução. Tem que ser parte da solução. Gente, então a nossa ideia é essa, pra gente ficar pensando que as coisas não vão continuar como elas estão hoje, vão mudar muito rapidamente, com muita frequência, e tem que ficar ligado, tem que ficar prestando atenção, tem que ficar assistindo a gente para ter mais ideias, né? Dá joinha, comenta, dá like, tudo pra gente. Assina o canal. Então até o programa que vem. Até já.